Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Ferreira. Eu tenho esse canal há certo tempo e periodicamente eu coloco alguns conteúdos aqui. Hoje em específico estarei trazendo conteúdo de Machine Learning, também conhecido no Brasil como aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é muito simples, é a forma que um programa de computador ou que um robô, também se trata de alguma parte da robótica, então é a forma que um programa exerce determinada tarefa. E não é só isso, né? Eu acredito que vocês estejam se perguntando o que é Machine Learning. Então, um programa, ele é como se fosse um ser humano. Então, ele precisa aprender a realizar aquela tarefa. Ele não nasce sabendo fazer aquela tarefa. Então, existe um processo para ensinar um programa de computador a realizar uma tarefa. Ele vai aprender essa tarefa pela experiência. E a experiência é representada pela letra E. Então, aí, quanto mais ele fizer essa tarefa, mais ele se aperfeiçoará. Assim como o ser humano, né? Por exemplo, eu quero fazer uma redação nota 1000 e para que eu consiga atingir essa meta, eu preciso praticar. Quanto mais eu praticar, melhor eu ficarei. Então, ele vai ter a experiência, ele vai realizar essa tarefa, né? Para ter a experiência, obviamente, e ele terá uma medição de performance. A performance é representada pela letra P, e essa performance não significa apenas que está medindo a potência dessa tarefa. Por exemplo, um jogo. Um jogo ele é extremamente potente, ele depende de uma parte gráfica muito alta, mas não é tão importante para a sociedade como, por exemplo, aqueles aparelhos médicos que ficam nos hospitais que medem os sinais vitais de um paciente. Então, a potência de um jogo é muito maior que a potência de um medidor daqueles. Eu não sei o nome em específico, me desculpem, mas enfim. Mas o impacto social que o medidor de sinais vitais, eu vou chamar assim, tem é muito mais alta. Ele é muito mais importante do que o jogo. Então não é apenas a potência, mas também a importância que essa tarefa tem na sociedade. E vai melhorar com a experiência, obviamente, né? Quanto mais esse algoritmo, eu dei um pouco de spoiler aqui, mas mais para frente a gente vai ver que a máquina ela aprende através de algoritmos, ela determina o algoritmo que vai ser usado em cada ocasião. Beleza. Então ela vai aprender com a experiência. Até aí, muito tranquilo. Vamos prosseguir. Então nós vamos ver o algoritmo. O algoritmo é um passo a passo que deve ser seguido para chegar a um fim. Então, são passos seguidos para se chegar a um resultado, certo? Todo algoritmo visa um resultado, visa uma linha de chegada. É uma sequência finita de ações, isso significa que um algoritmo tem fim, ele não é infinito. Todo algoritmo tem um fim e esse fim é o resultado que ele visa. Eles possuem uma ordem, ou seja, são ordenados, eles têm sim uma hierarquia dentro desse algoritmo, não é simplesmente dados jogados sem nenhum tipo de contexto, é necessário um contexto e uma ordem também. E são extremamente precisos. Eu gosto de comparar um algoritmo ao ser humano. O ser humano ele consegue realizar todas as tarefas, ou vice-versa, né? O algoritmo realiza as tarefas que o ser humano pode realizar, só que o ser humano ele tem sentimentos, ele tem impedimentos, coisas que podem impedir desse algoritmo ou dessa tarefa ser realizada. Já o algoritmo não, ele recebe aquela função, ele termina aquela função. É a única é a única coisa que ele precisa fazer é terminar e ser preciso naquilo. E sempre vão visar uma solução. Então, quando você vê algoritmo, é porque existe um problema. Algoritmo, se tem um algoritmo, também tem um problema. E se eu tenho um algoritmo, eu também tenho uma resolução de um problema. Enfim, vamos lá. Um algoritmo, por exemplo, pode ser a receita de um bolo. Fazer um bolo é um algoritmo, é uma receita. Então, qual que é o problema de fazer um bolo? Eu quero um bolo, mas eu não tenho ele. Então, eu tenho que aprender a fazer. Então, eu preciso dos ingredientes, eu preciso do modo de preparo e eu também preciso saber quanto tempo eu preciso deixar ele no forno para ele fazer. Então, eu sigo esses passos para chegar, eu sigo esses passos aqui para chegar a esse fim, que é ter um bolo. Então, eu peguei um algoritmo, né, que é a receita, e achei uma solução através dessa receita, chamada algoritmo. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do WhatsApp, que é um aplicativo que muitos usam. E o WhatsApp ele surgiu porque existia um problema de comunicação. Então, a pessoa que criou o algoritmo do WhatsApp, ele pensou, eu preciso resolver esse problema. Ele foi lá e criou um aplicativo de conversas, de
troca de mensagens. Então, todo programa, toda máquina, todo robô vai surgir para resolver um problema. Essa é a função da tecnologia. Então, continuando aqui, nós vamos ver o objetivo do computador em si. O objetivo do computador é realizar tarefas. Então, um robô não é diferente. Um carro, por exemplo, qual é o objetivo do carro? O objetivo do carro é fazer com que as pessoas se locomovam da melhor forma possível. Se locomovam melhor, né? Antigamente existiam carroças. E as carroças não eram tão efetivas quanto os carros são hoje. Então a tecnologia vai surgindo para suprir, para melhorar, para resolver esses problemas recorrentes na sociedade. Então, esse computador ou esse programa vai passar por um processo de aprendizagem. E muitas vezes essa aprendizagem não tem nenhum tipo de tarefa explicitamente programada. Então o próprio computador ele vai aprender aqueles padrões para ele seguir de forma automática. É algo incrível. Então, um computador pode realizar tarefas com base em seu próprio aprendizado. O computador vai ter acesso a um banco de dados, uma gama de informações, e de acordo com essas gamas de informações ele vai tomar decisões para resolver problemas. Para finalizar esse pensamento, essa linha de raciocínio, é como se o computador seguisse os padrões humanos colocados lá por seres humanos. Então ele vai seguindo toda essa estrutura até chegar a uma solução para determinado problema que é recorrente na sociedade. Todos os problemas que os programas e a informática, a tecnologia da informação surgiu para suprir, eram coisas que existiam há centenas de anos. Não é um problema que surgiu agora. São problemas longínquos, né? São problemas antigos. Então, o aprendizado de máquina é indutivo. Então, se ele é indutivo, ele significa que a máquina vai aprender a partir de exemplos externos, exemplos que estão fora ao sistema de aprendizado, estão fora também do banco de dados que essa máquina tem acesso. Então, isso não significa que a máquina pega apenas o que está no banco de dados, ela vai seguir os padrões vistos pela humanidade, os padrões que sempre voltam, que sempre retornam. Então é basicamente dessa forma que a máquina aprende. E agora eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar para falar a verdade, alguns exemplos de aplicações de aprendizado de máquina. O primeiro exemplo que a gente tem é o OCR, que é o Optical Character Recognition, que reconhece caracteres contidos em uma imagem. Por exemplo, eu tenho uma imagem e naquela imagem tem um texto. O OCR ele vai identificar aquele texto. Ele não vai entender a parte semântica do texto. Ele não vai entender, ele não vai interpretar o texto, mas ele vai saber que lá tem um texto e vai indicar para o ser humano uma notificação falando: ó, aqui tem um texto. Então você lê, porque o meu trabalho eu já fiz, que é reconhecer. Então é um tipo de aprendizagem de máquina. A máquina aprende a reconhecer o texto. Então é algo muito interessante porque antes não existia isso. E é algo que já existe desde 2010, ou antes ainda, que se você tem alguns aplicativos que você coloca a câmera em um idioma, por exemplo, alemão ou inglês, a própria câmera já traduz aquilo. Então é algo incrível se a gente for pensar de uma ótica, de uma forma um pouco mais antiga. Né? As pessoas de antigamente, de 20 anos atrás, nunca imaginariam que isso aconteceria tão cedo, né? Então, outra aplicação do aprendizado de máquina é o reconhecimento facial, reconhecimento ocular da retina. Então, uma câmera vai ler todas as suas feições faciais, ou então a tua própria retina, e vai identificar se é você mesmo. Os celulares hoje em dia já têm essa função de reconhecimento facial. Você coloca a câmera, ele reconhece e desbloqueia, de acordo com seus traços. No Windows, nós temos o Windows Hello, que é uma funcionalidade nova do Windows 10, que reconhece seu rosto e pode desbloquear seu dispositivo a partir das suas feições faciais ou até mesmo da sua retina. Certo? Então, continuando aqui, também tem a detecção de anomalias feita por aprendizado de máquina. A máquina vai aprender que as coisas acontecem de determinada forma. Como vocês podem ver, né, nesse GIF aí, tem 3 estações, né, A, B, C, e os dados eles devem seguir entre esses. Mas a partir do momento que o dado da A, da B ou da C vai para outra máquina, some, isso é chamado de anomalia. E a máquina já vai identificar que isso não é certo e vai notificar o usuário, para que o usuário tome medidas precativas, né?
Então é basicamente isso que a detecção de anomalias faz. E também tem uma detecção de spam. Spam são e-mails que as pessoas não querem receber. Por exemplo, e-mails repetitivos, propagandas, coisas do tipo, coisas chatas, coisas maçantes. Então a máquina vai reconhecer que aquilo é um spam e vai alertar o usuário, falando, ó, isso aqui é um spam. Vocês podem observar que mesmo em e-mails aparece a caixa de spam, né, que são e-mails que a máquina, o algoritmo do Google identificou como spam e não quer que você veja, porque tecnicamente eles acham aquilo irrelevante. É basicamente isso que a detecção de spam faz. A máquina aprendeu a detectar e-mails inúteis, de acordo com a forma que o usuário utiliza aquilo. Então, prosseguindo aqui, e por último, não menos importante, nós temos a detecção autônoma, que é o piloto automático, né? O que a máquina faz? A máquina reconhece objetos, ela lê esses objetos, como carros, postes, semáforos, coisas do tipo, e vai medindo todo esse espaço a partir de uma câmera e vai chegar a determinado local para que o usuário consiga se locomover, né? Como vocês podem ver aí nesse GIF, o carro está girando o volante sozinho, ele está andando sozinho também, ele está seguindo o GPS, obviamente, ele tem um caminho, né, que é o GPS, e ele olha todos esses espaços aqui vazios ou até mesmo espaços que já contêm carros. Então a máquina aprendeu a detectar o que é um carro, o que não é um carro, o que é um obstáculo e o que não é, de acordo com a experiência que ela teve e com a performance. E isso não surgiu do nada. Nenhuma dessas tecnologias citadas anteriormente surgiu do nada. Foram coisas que surgiram com o tempo. Foram coisas que foram evoluindo com o tempo. Então é dessa forma que funciona o aprendizado de máquina. E basicamente a introdução é isso. É saber o que é o aprendizado de máquina, as aplicações ou as principais aplicações, e então seguirmos nas próximas aulas para os algoritmos usados. São vários algoritmos, temos vários tipos de aprendizado de máquina, supervisionado, semi-supervisionado ou não supervisionado, e cada um desses tem uma gama de informações muito interessantes para se seguir. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.